Assim, julgue o item quanto aos conceitos de redes de computadores, aos conceitos de organização e de gerenciamento de arquivos, pastas e programas, e as noções de vírus, worm e pragas virtuais. Na topologia de rede barramento, uma estação, computador ou nó, fica diretamente conectada a outra estação, certo ou errado? Pessoal, vem aqui um pouquinho que nós precisamos analisar isso com muito cuidado. Quando a gente fala sobre topologia de rede pode ser descrita, existe tanto a topologia física como a topologia lógica, mas basicamente topologia é o layout organizacional da rede. Ela indica como os computadores estão organizados, qual é o desenho que aquela rede forma quando ela se organiza. E nós temos, de fato, uma topologia chamada topologia em barra ou barramento, como citado na questão. Qual é a premissa dessa topologia? Que os diversos computadores e dispositivos estão conectados entre si através de um mesmo meio físico linear de transmissão de dados. Vou repetir, na topologia em barra ou barramento, os computadores estão conectados entre si através de um mesmo meio físico linear de transmissão de dados. E quem é esse meio físico linear de transmissão de dados? É um cabo de rede. Percebe que ali, pessoal, eu acabo de mostrar para vocês, ali tem um cabo de rede, observa. Nas pontas desse cabo de rede tem uns terminadores. E ali tem ainda uns conectores T para que eu conecte os computadores nessa barra, nesse barramento. Então, à medida que eu vou construindo a minha rede de computadores com a topologia em barramento, cada computador que vai se conectar tem que se conectar nessa barra, nesse barramento, nesse mesmo cabo de rede, nesse mesmo meio físico linear de transmissão de dados. Por exemplo, vamos conectar esse computador aqui. Olha lá, ele foi conectado através de um determinado cabo, nesse cabo principal, que é o mesmo meio físico linear de transmissão de dados, através de um conector ali do tipo T, né? Vou conectar um outro computador também, de alguma maneira eu tenho que conectar ele nessa barra, nesse cabo, nesse mesmo meio físico linear de transmissão de dados. Vamos conectar aqui o terceiro computador e agora conectar o quarto computador. Perfeito. Agora que eu já montei a minha rede com topologia em barramento, olha bem para ela e me diz, será que os computadores na topologia em barra ou barramento estão conectados diretamente entre si? Não, eles estão conectados entre si, é verdade, mas através de um mesmo meio físico linear de transmissão de dados, que é esse cabo de rede principal que está ali, que inclusive tem dois terminadores ali na ponta desse cabo, e cada computador se conecta a essa barra, a esse barramento, através de um conector do tipo T. Certo? Perfeito. Vamos voltar lá na questão então. A questão dizia, na topologia de rede barramento, uma estação, computador ou nó, fica diretamente conectada a outra estação. Troca o termo estação para ficar mais fácil por computador, como ele mesmo indica lá. Então, na topologia de rede barramento, um computador fica diretamente conectado a outro computador. Errado, pessoal. Não fica diretamente conectado a outro computador. É uma conexão indireta, porque cada computador está conectado em uma barra principal, em um mesmo meio físico linear de transmissão de dados, que é um mesmo cabo de rede. Então eles se conectam nessa barra, se conectam nesse barramento, e é essa barra que permite a conexão entre esses computadores. Portanto, não é uma conexão direta, como ele disse ali, uma estação, um computador conectado diretamente a outro computador. Não é através dessa barra, através desse barramento. Por isso, claro, vamos até voltar para vocês enxergarem que o nome da topologia é essa, né? Claro que existem várias outras topologias, mas nesse caso essa questão pediu especificamente o estudo dessa topologia em barra ou barramento. Certo, pessoal?